Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas, esse é o de número 32. O 32º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade, acesse e dê opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão produzido entre a Universidade e a Câmara, como dito, que tem o firme propósito de auxiliar na popularização da ciência, aproximando Universidade e Comunidade. Assim começamos. Isabela, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Olá a todos. É um prazer estar aqui com você novamente, tudo bem? Igualmente, tudo bem. Muito bem. E hoje recebemos para a nossa entrevista da semana o Felipe Azevedo, que é ex-aluno da UFSCar. Felipe, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olá, Isabela. Nós aqui agradecemos, é um prazer te receber aqui. E como fazemos sempre, comecemos com o nosso destaque da semana. Isabela, por favor. Bom, meu destaque da semana é para o simpósio que nós fizemos, na UFSCar nessa última semana. Ele ocorreu na sexta e sábado agora de maio, e nós discutimos, foi o primeiro simpósio de interculturalidade, Nós esperamos fazer esse simpósio todos os anos, mas com temáticas diferentes, Esse ano nós fizemos sobre a cultura indígena, a cultura e a diversidade indígena dentro da UFSCar. E foi um encontro muito interessante, nós tivemos a adesão dos alunos indígenas, especialmente, que vieram inclusive de São Carlos e de Sorocaba, mas nós tivemos a participação de vários alunos da UFSCar também, e professores, e discutindo a questão indígena em aspectos tanto macro, dentro do Brasil, como na relação de ensino-aprendizagem com os indígenas que estão na universidade. E foi bem interessante, a Thaís das Ações Afirmativas fez uma fala bem interessante, dizendo que hoje a UFSCar concentra um número de etnias maior do que até em alguns estados do Brasil que tem reservas indígenas. Hoje nós temos 29 etnias dentro da UFSCar, diferentes, E acho que esse simpósio ajuda a gente a entender um pouco mais sobre a cultura indígena e perceber que, na verdade, nós temos diferentes povos mesmo, que são denominados de indígenas, mas com culturas completamente diferentes, com línguas completamente diferentes. As pessoas acham que no Brasil só se fala português, mas nós falamos, assim, se juntarmos todas as línguas indígenas e até os dialetos, nós falamos mais de 120 línguas dentro do Brasil hoje. Então foi um simpósio bastante interessante, que acho que trouxe muitas ideias que colaboram com a gente poder melhorar, inclusive, o ensino tanto dos indígenas como dos não indígenas. Faz o professor refletir assim, sobre a sua função dentro da universidade e numa questão mais social mais ampla também. Legal. Nós tivemos nesse simpósio, e gostaria de ressaltar a relevância dele para a instituição e basicamente reforçar o que você acabou de dizer. É um processo de aprendizado, tanto para a instituição, seja do ponto de vista administrativo, seja do ponto de vista dos docentes, de como lidar com essa questão, e também para os alunos que lá estão, à medida em que eles integram, aqueles que são indígenas e os que não são. Foi uma oportunidade realmente, inclusive para conhecer um pouco mais da cultura de cada um que ali estava, e honestamente foi um prazer realmente participar desse evento. Ok? Ok. Vamos ao meu destaque da semana. Eu tenho alguns deles e gostaria que a professora Isabela comentasse aqui. Ver se eu posso. Vamos lá, mas você sabe sim. Bom, um assunto que você gosta tanto, que é ranking, de competitividade, que envolve investimento estrangeiro, emprego, infraestrutura, eficiência do governo e corrupção. Este ranking, que é da Fundação Dom Cabral, o Brasil, por 5 anos consecutivos, vem caindo e agora atingiu
em 61 países, a posição de número 56. O que quer dizer que nós temos que pensar que as coisas, do ponto de vista de competitividade no Brasil, envolvendo, mais uma vez, investimento estrangeiro, emprego, infraestrutura, eficiência de governo e corrupção, nós temos problemas. Isso precisa ser repensado e, por ordem, os Estados Unidos ficou em primeiro, Hong Kong em segundo, Singapura em terceiro, Suíça em quarto e por aí vai. A Alemanha em 10º, Brasil 56, nós ficamos na frente da Argentina, também pudera, né? A Argentina não vive seus melhores dias e quem ficou, a Argentina ficou na posição 59 e na posição de número 61 a Venezuela, que atravessa um momento muito difícil. Eu gosto muito de ranking, porque por mais que ele tenha lá seus problemas, ele traz uma ordenação matemática a respeito da capacidade dos países nos mais diferentes temas. Por isso eu trouxe aqui mais uma vez, tá certo? O que eu não gosto muito dos rankings é que normalmente eles são feitos pelos países que estão em primeiro lugar, né? Por que será, né? Então eu acho que isso já mostra também uma lógica, né? Sim. E aí até acho que talvez faça gancho com alguma outra questão que você queira levantar, mas, por exemplo, será que isso foi levado em consideração, por exemplo, a questão da corrupção na FIFA pelos Estados Unidos? Mas, para esse ranking? muito bem. É o nosso próximo destaque da semana, que diz respeito ao escândalo de corrupção na FIFA. Impressionante o que aconteceu na Suíça, em Zurique, mais precisamente, essa semana, onde parece coisa de cinema, né? Onde uma série de senhores, já de uma idade avançada, se reúnem em hotéis de luxo na Suíça e, de repente, a polícia baixa e encana todo mundo. Foi impressionante, realmente isso, por suspeitas de corrupção envolvendo um montante de até 150 milhões de dólares. O grupo pode ser extraditado para os Estados Unidos, pois as prisões foram feitas a pedido do Departamento de Justiça norte-americano, que investiga vários executivos, inclusive o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF, que está entre os detidos. Se fosse aqui no Brasil, ele não seria detido, porque ele tem mais de 80 anos. Se fosse aqui no Brasil, ele não seria extraditado, porque tem uma lei no Brasil que proíbe a extradição de brasileiros. O fato é que é um assunto que, via de regra, é comentado, o problema de corrupção no futebol, né? Maradona já levantou isso, Romário já levantou essa questão no Brasil, agora na condição de senador. E senador. Hoje ele está como senador pelo estado do Rio de Janeiro. Verdade. E o que me leva a pensar é o seguinte: se se está analisando a corrupção em relação à Copa da Rússia, que acontecerá em 18, e a Copa de 2022, né, é o que está sendo discutido, por que não teria acontecido corrupção na Copa de 14 no Brasil também? Se isso vier à tona, pode ser pior até do que os 7-1 que sofremos contra a Alemanha, né? Mas vamos esperar para ver, mas realmente foi impressionante o que aconteceu na Suíça agora recentemente. Quer comentar, professora? Eu não espero muita coisa, infelizmente eu não espero muita coisa do futebol. Eu acho que são tantos escândalos, são tantas questões, muitos, inclusive, né, que envolvem lavagem de dinheiro e financiamentos estranhos, né, das mais diferentes corporações aí, que eu acho que daria um programa inteiro para a gente ficar discutindo, né? Dois outros aspectos que eu queria chamar a atenção em relação a esse tema, que é na direção do que a Isabela está dizendo, envolve a emoção do sujeito mais simples, né? Quer dizer, eu acompanho algumas pessoas se comoverem com tanta profundidade sobre o futebol, de repente você vê tudo isso num mar de lama. Pessoas se matam por causa de time, se matam por causa disso. Assim, absurda. E segundo, que grandes empresas, grandes corporações internacionais que estão envolvidas em patrocínio da FIFA, agora deram a pressionar a instituição para que faça uma devassa e se organize. Oxalá Deus ajude que as coisas melhorem, quem sabe, tá bom? E por último, o destaque que eu tenho aqui é a respeito de Lagarde no alemão. A Christine Lagarde, diretora-chefe, Madame Lagarde, diretora-chefe do FMI, esteve no Brasil essa semana
e foi visitar o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, tocou berimbau e também andou de teleférico. Segundo Madame Lagarde, ela já tinha andado de teleférico em outras oportunidades, só que na Suíça, na França, nos Alpes, daqueles países. E ela disse o seguinte: os mais pobres são os que mais sofrem com a indisciplina fiscal, corroborando com o ajuste fiscal que o governo está fazendo. Assim falou Madame Lagarde. Lagarde é um exemplo clássico de que elegância, né, e inteligência podem andar sobre o mesmo salto. E para você que está nos assistindo em casa, atenção meninas, se querem aprender a usar E-Sharp, é só olhar como usa Madame Lagarde lá, que ela usa muito bem, tá certo? Eu acho que ela tem outros atributos mais interessantes, né? Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Essa questão também me deixa um pouco assim, assustada até com alguns comentários, né? Tipo, não, o Brasil, lógico, tem grandes chances de sair da crise e tal, mas indo do FMI isso me preocupa bastante. Preocupa, né? Sempre é uma coisa que fica por trás, né? Então, vinde a nós de novo, né? E a gente não pode esquecer que muitas coisas, né, são feitas, aquela história de você fazer a graça com o alheio, né? Porque a gente sabe que 50% ainda do nosso PIB vai diretamente para os cofres dos Estados Unidos, né? Sim. Então, 50% do que a gente produz, né, dentro do Brasil está indo para fora como pagamento de dívida externa, né? E não se fala, por mais que, nossa, eles são tão benevolentes, né, querem ajudar o mundo a se desenvolver, não é beleza? Primeiros dos rankings aí que a gente vê, e ao mesmo tempo não existe nenhuma discussão a respeito de perdão de dívida e tal, que foram contraídas ainda até antes da independência do Brasil, né? É ridículo, né? Mas tudo bem. Mais alguma coisa, professor? Não, senhor. Muito bem. O fato é que ela está corroborando aí com o ajuste fiscal que o governo vem se propondo a fazer, entendendo que essa é a saída para esse momento em que o Brasil está vivendo, tá certo? Tudo bem? Podemos seguir para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber, nesse programa de número 32, o Felipe Azevedo Ribeiro. Felipe, você é de onde? Sou natural de Jacarezinho, Paraná. No Paraná, tá ok. O Felipe fez graduação conosco aqui na Universidade Federal de São Carlos, no curso de Engenharia Agronômica, no campus de Araras, só falta, né? Mestrado em Ciência Animal pela Unesp, no campus de Botucatu, na área de Nutrição Animal, e atualmente faz doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade Exalc-USP, né? E ele trabalha com qualidade de carne. E, Felipe, é um prazer muito grande te receber aqui. Comecemos. O que é carne bovina de qualidade, Felipe? Bom, professor, primeiramente, precisamos levar em conta com qualidade meio que 5 aspectos. A qualidade intrínseca do produto, que aí podemos avaliar maciez, cor e suculência, são os fatores mais determinantes no momento de compra. Não podemos nos esquecer da sanidade, o produto, acho que é a premissa básica de qualquer produto alimentar hoje. Moral, precisamos estar antenados com as tendências de sustentabilidade, de como os trabalhadores envolvidos nessa produção desses animais, eles estão de acordo ou não com a legislação, quais os impactos ambientais causados nesse sistema de produção e, lógico, o retorno econômico. Além disso, a capacidade de entrega ela é muito importante, porque alguns mercados é difícil você conseguir entregar a qualidade com regularidade, frequência ao longo de todo o ano. Isso também é muito importante. E, além de tudo, a segurança alimentar eu já comentei. E a principal, acho que na hora da compra, preço, né? Preço. É muito difícil você agregar valor em um produto commodity. Então, o preço, ele com certeza tem muito impacto no momento da compra. Então, temos que avaliar esses 5 aspectos. Você usou o termo sanidade, você quis dizer o que com sanidade? Sanidade, podemos dizer, segurança microbiológica desse produto, carne. No Brasil, a gente tem, de acordo com as estatísticas do IBGE, a
um abate um pouco superior a 30 milhões de cabeças, um abate anual de 30 milhões de cabeças. E quando você compara esses dados com o da USDA e com as vendas de couro do Brasil, esse número chega a 40 milhões. Então a gente tem aí um déficit de uma janela de 10 milhões de animais que estão sendo abatidos em frigoríficos não regulamentados, não inspecionados, e isso pode ser muito arriscado para a segurança do consumidor. 10 milhões é um número altíssimo, eu não esperava que fosse muito tão alto. Impressionante. Caramba. Impressionante. E quem fiscaliza isso? Temos 3 órgãos de fiscalização. Temos o Ministério, né, que seria o CIF, e aí temos as fiscalizações no âmbito estadual e municipal também. Você falou que carne bovina, você citou o termo commodity. Explica um pouco a respeito desse mercado, como é que ele está hoje, em que situação? Eu costumo dividir a carne em 2 grupos. A produção de carne para commodity e a produção de carne de qualidade. Hoje o Brasil ele é um grande produtor de commodity. Aproximadamente 90% dos nossos animais são criados a pasto. Em muitos casos, pastagens degradadas, o que leva a uma idade de abate muito elevada. Então, essa carne oriunda desses animais, ela não tem um valor agregado alto e ela é apreciada pelo mercado internacional devido ao seu preço baixo e ao seu baixo teor de gordura, podemos dizer assim, que são animais provindos de pasto, que têm uma densidade energética mais baixa. E a gente tem uma parcela ainda pequena em crescimento no Brasil de animais confinados, que seria em torno de 10% ou um pouco menos, que são animais com abate mais jovem e que você consegue utilizar cruzamentos com outros grupos raciais e produzir uma carne diferenciada no ponto de vista de maciez, suculência e preço. Tá. O que mais, assim, influencia para essa carne ser de qualidade, entendeu? É a raça do animal, é o tempo, é o tipo de pastagem, ou se a região é montanhosa, como é que funciona isso? No Brasil hoje a gente tem uma confusão muito grande com raça ser sinônimo de qualidade. Eu vou dar o exemplo da raça Angus, que é uma raça muito famosa por produzir animais de altíssima qualidade, isso é um fato verdadeiro, real, né? É real, mas Angus, por si só, raça Angus não é um sinônimo de qualidade. Você pode ter animais Angus produzidos de maneira não ideais e você tem uma idade de abate mais elevada e a produção de animais não tão desejáveis do ponto de vista de qualidade. Para produzir carne de qualidade hoje, o que a gente tem visto nos países, principalmente Estados Unidos, Austrália, se destacam muito com relação à qualidade e essa tendência já chegou ao Brasil, o cruzamento dos animais com essas raças mais desenvolvidas e melhoradas geneticamente. O Angus é uma delas, mas nós temos Hereford, temos Cimental, temos várias outras raças que podem ser utilizadas, Mosan, por exemplo. E sempre a fonte de alimento, eu não acho que ela é a principal determinante na qualidade final da carne. A gente tem exemplos em Campo Grande, quando eu participei esse mês passado, de abate de animais provindos de pasto e animais de altíssima qualidade e muito macios. Coletamos carne de 70 animais da Associação de Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul, e são animais produzidos a pasto, Nelore, e com uma idade de abate muito baixa. Então eu acho que depende muito do manejo do seu sistema. Você pode produzir animais jovens em sistema de pasto se você tiver uma rotação, uma adubação, uma integração com uma lavoura pecuária, com floresta ou até mesmo confinamento. Mas principalmente abate de animais jovens, isso é fundamental. Para os Estados Unidos, a American Meat Science Association, e a USDA, no sistema de qualificação de quality grade deles, eles utilizam animais de 30 meses de idade abaixo para entrar nas categorias premium de carne prime ou carne choice.
Eu vou fazer a pergunta que a professora Isabela ia fazer, mas eu vou tomar essa... O que é um boi verde? Se fala, comenta, isso chega nas prateleiras. Fala um pouco para nós sobre isso aí. Chega. O boi verde é um boi exclusivamente a pasto. Não é um boi marciano, né? Não. É um boi produzido exclusivamente a pasto. Tem algumas certificações, você tem que ter um processo de certificação aí para garantir que esse animal foi realmente produzido nessas condições. Alguns dizem que o sabor do animal a pasto é mais intenso. Eu, para ser sincero, não consigo distinguir se o animal foi produzido a pasto. O que eu consigo perceber é um animal de confinamento que tem um teor de gordura mais elevado, vai dar um sabor um pouco diferente. Mas é um nicho de mercado, né? Como tem mercado para orgânicos, verdes e N produtos alternativos, a gente tem também na cadeia bovina. Ele necessariamente está relacionado a uma questão mais sustentável ou não? Difícil dizer. Que cada propriedade, talvez você pode comer um boi verde, que ele foi exclusivamente a pasto, mas está numa área de pastagem degradada. Porque passa uma ideia diferente, né? Ele passa, por chamar verde, se dá uma ideia de que tem todo um sistema sustentável por trás disso, né? Exato. É bem isso. O mercado hoje, você citou a respeito das questões ligadas a commodities, né? Isso quer dizer que, do ponto de vista da qualidade, o Brasil ele está explorando que tipo de mercado? Porque o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo. Sim. Então, ele exporta para quem e por quê, né? No ano passado, professor, o Brasil exportou para mais de 100 países. Tudo isso? Exatamente. O Brasil exporta para muita gente. Mas a nossa grande parcela de exportação é commodities. O Brasil é conhecido como produtor de carne barata, carne commodities. Nós temos um nicho de qualidade crescendo cada vez mais no Brasil. Esse pessoal que eu comentei do Mato Grosso do Sul fazendo um belo trabalho. Temos vários trabalhos de destaque aqui no interior de São Paulo, com algumas boutiques de carne diferenciada, já no âmbito de carne de qualidade, com agregação de valor. Mas, na grande maioria, o Brasil é um produtor de commodities. Ou seja, quando você fala em produção de carne de qualidade, nós estamos falando do mercado interno, né? Nós ainda fazemos para isso, não para competir com os principais mercados consumidores de qualidade no mundo. E não creio que esse seja o nosso caminho. Esses outros mercados, eles não têm o potencial de áreas de pastagem que a gente tem, o clima favorável que a gente tem, e a produção de animais em pasto é muito mais barata do que você produzir animais em confinamento. E também não tenho a certeza de que a demanda do consumidor brasileiro é para uma carne com um elevado nível de gordura de animais, característico de animais confinados. Ao contrário. Pelo contrário. Eu acho que a gente uma vê busca, hoje, né, de carne apelo magra. de Organização Mundial de Saúde, é sempre uma carne mais magra. Então eu acho que a gente tem um potencial muito grande de trabalhar um pouco em genética, em melhorar as nossas passagens, de melhorar o nosso processo de integração com lavoura ou com floresta, e melhorar a nossa produção, abater animais mais jovens e com teor de gordura mais baixo. Atento a essa tendência mundial por alimentos mais saudáveis. Uma coisa assim que tem me intrigado um pouco é que nos últimos anos a gente tem visto muita propaganda e não se investia nisso, né, em relação à qualidade da carne, né? Então existem agora, né, algumas marcas que se colocam como se fosse garantia de qualidade, né? O que o consumidor precisa procurar para ele ter segurança na carne que ele está consumindo? Precisa ter uma marca ou ela precisa ter um selo? Como funciona? É muito legal essa pergunta, porque como é que você olha uma carne no supermercado? Exatamente. Eu acho que as marcas se desenvolveram no Brasil, o que a gente observou não foi um apelo de qualidade, sim um apelo de confiança e de segurança. Isso está muito ligado àquilo que eu falei, o tanto de abate que a gente tem de animais abatidos clandestinamente. Exatamente. Então, quando você procura determinadas marcas, primeiramente você está buscando segurança alimentar, sanidade, confiança de que aquilo está dentro das condições básicas de sanidade. Agora, o que a gente tem observado é que as grandes empresas brasileiras,
todas elas já têm a sua marca de carne também premium. Então você tem as linhas mais básicas destinadas ao público C, D, E, e também tem as marcas destinadas para o público A, público B, que são carnes mais caras dentro das mesmas empresas. Acho que eu estou no público D agora. Acabei de me localizar. Mas assim, quando a gente vai, por exemplo, ao supermercado ou no açougue, o que a gente tem que pedir para ter, por exemplo, certeza da origem daquela carne que eu posso consumir, que ela não foi abatida clandestinamente, ou não tem como saber? As grandes empresas brasileiras, todos os frigoríficos delas são auditados pelo Ministério da Agricultura, por algum órgão de inspeção. Então, geralmente, essas empresas, você tem essa segurança de que isso foi passado. Tem uma origem... Exatamente. E vem um selo, alguma coisa assim, pela com a carne, marca mesmo, né? Você consegue... Entendi. As grandes empresas do Brasil, todos os frigoríficos têm um escritório do Ministério da Agricultura lá dentro e o abate e o processamento, ele é acompanhado pela fiscalização, né? Entendi. Isso garante a sanidade. Quem compra mais carne bovina brasileira? É a Rússia ainda ou não? Professor, tem uma leve flutuação. Às vezes, Venezuela compra bastante, alguns países como Egito, Irã também. Egito compra muito. Alguns países meio... aleatório, não tem um foco fundamental. A Venezuela compra muito. Né? Não sabia. Compra muita carne. Egito, Venezuela e Rússia sempre estão nas cabeças. De quando em quando nós vemos na TV, uma série de frigoríficos deixaram de vender, não podem mais vender. Houve uma barreira, vamos dizer. Por que isso acontece? O que as pessoas que estão em casa nos entender o que... Justificativa sempre é a utilização de algum algum promotor de crescimento utilizado na alimentação animal. São muito utilizados em nutrição. Em alguns casos, alguma preocupação com vaca louca, com febre aftosa. Mas, sinceramente, eu não sei até que ponto isso é real ou isso é apenas uma briga uma briga comercial mesmo, exatamente, de diminuir um pouco ali, aumentar um pouco lá. Sinceramente, eu acho que pende mais para o segundo lado do que para o primeiro. O Brasil tem melhorado bastante nesse aspecto de produção, mas é difícil, né, você colocar carne em determinados países, principalmente em países desenvolvidos. Né? E você falou sobre febre aftosa, parece que a situação no Brasil anda bem controlada, né? Pelo menos algum tempo não se controlada escuta, e ao mesmo tempo perigosa, né? Alguns estados como o Paraná, onde eu moro, o pessoal está querendo parar com a vacinação, área livre. Isso pode ser um tiro no pé em curto, médio prazo. Porque não foi erradicada, né? Para você parar, exatamente. A pergunta que não quer calar agora, para a pessoa que tem... Qual a carne que você mais gosta no boi e por quê? Eu gosto muito do ancho, bife ancho, que é aquela parte do contrafilé, mais no dianteiro do animal. Mas é muito específico, nosso dinheiro não vai dar para isso. Não vai dar. Não, ele não é. Né? Você encontra anchos acessíveis. Que preços estamos falando? Professor, você vai encontrar desde de 30 para cima, até o céu é o limite. Se for pegar animal vaguio, alguma coisa desse tipo, o céu é o limite. Né? A propósito, nosso tempo está acabando, mas conta para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, né? O que é o Wagyu? Wagyu é uma raça japonesa muito utilizada para a deposição de gordura intramuscular, o famoso marmoreio. E eu estava comentando com o professor antes do programa que o Nelore, ele tem o Nelore brasileiro, a gente trabalha na faixa de 1 a 2% aí de gordura intramuscular, o marmoreio. E os trabalhos das universidades americanas mostram que os consumidores americanos, a janela de satisfação deles de gordura intramuscular é entre 4% e 7,5%. Ou seja, uma carne com muito mais gordura que a nossa. Se você trabalhar com os animais da Wagyu, por exemplo, você pode chegar a níveis superiores a 20% de gordura intramuscular. Então é muita gordura entremeada entre as fibras. Mas a carne fica mais saborosa. Muito mais. O colesterol também, né? Mais saboroso. O coração agradece. Uma beleza. Bolso também. Bolso também.
Felipe, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, professor. Estou à disposição para sempre o professor citado. É um prazer retornar a Araras. A casa, né? E poder retribuir um pouquinho do que a Universidade Federal de São Carlos fez por mim. Muito obrigado, muito obrigado. Isabela, foi um prazer. Nos vemos em breve. Igualmente, em breve estaremos juntos de novo. Tá, ok. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Um abraço, tchau.